Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Mottainai. E você está aqui na websérie Profissões de Futuro, que tem o objetivo de apresentar as novas profissões e os profissionais emergentes top do mercado, principalmente para os jovens que estão agora pensando em novas carreiras e também para as pessoas que estão aí se recolocando ou pensando num plano B. Essa websérie completa, com 50 episódios, está... Olá, tudo bom? Está no... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa websérie completa está no meu canal do YouTube, TM Yamashita. Vamos ver aqui, daqui a pouco ela entra. A Zezé. Oi, Nancy, tudo bom? Seja bem-vinda você também. Daqui a pouco a Zezé Zimmermann vai entrar. Bom, essa websérie Profissões do Futuro, ela já tem 50 episódios montados, com muito sucesso, apresentando 50 profissões de forma inovadora. E aí, tinha uma profissão que eu queria investigar mais, que são as POs, Personal Organizer. Como caçadora de desperdícios, eu sei que para eliminar desperdício é importante limpeza e organização. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma semana inteira investigando essa profissão com os profissionais. Olha, ela entrando aqui, tudo bom, Zezé? Pede a solicitação agora que eu já libero aqui para você. Então, aí eu sempre tive essa curiosidade. E agora, como vai acontecer? Oi, Verinha, tudo bom? Boa tarde para você também. E agora, como vai acontecer do dia 17 ao dia 23, o 7º Congresso Internacional Personal Organizer Brasil, puxa, a grande oportunidade que a gente tinha para poder investigar mais quem é esse profissional, o que ele faz, por que ele faz, né? E para quem ele faz todos esses trabalhos. Existem vários nichos, né? Então, durante essa semana, sempre às 14h, vai acontecer isso. Zezé, talvez você tenha que pedir a solicitação para eu poder, assim, talvez você saia, entra de novo e aí pede para compartilhar a tela. Vamos ver se vai funcionar. Então, e aí eu acho que é a grande oportunidade, né? Durante essa semana eu vou entrevistar as mais importantes personal organizer do país e a gente vai entender melhor aí essa nova profissão para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que já conhecem, querem investigar melhor e a gente vai investigar, saber as peculiaridades, saber como funciona e tudo mais. Então tem essa a intenção. E eu tô feliz também de voltar para as lives, né? Fiquei distante há um tempo. Os projetos continuam aí firmes e fortes. Mulheres 2020. O filme, né? Em que as mulheres, uma entrevista a outra e falam sobre quem é essa mulher de 2020, né? E tá toda terça-feira às 14h. Mas sempre no Instagram de alguém, né? Então, de amanhã vai ser Ana Cunha, uma das minhas jovens dos projetos aqui que eu coordeno. Ela tem 17 anos e ela vai entrevistar a Lucimar Delaroli amanhã, né, no Instagram dela. Eu vou deixar aqui depois quem segue o meu Instagram vai ter direitinho aí tudo explicadinho, tá bom? Zezé vai entrar de novo. Zezé, talvez você tenha que sair e entrar de novo. Aí vai aparecer para solicitar a tela e eu aprovo aqui para você. Vamos ver. Porque aí vai dar certinho sim. A gente vai fazendo. Então, e aí, durante essa semana eu vou entrevistar essas profissionais aí que organizam a nossa vida, organizam a nossa casa, organizam o nosso escritório, qual a relação disso com o Mottainai, qual a relação disso com desperdício. Olha, que já apareceu aqui. Aqui.
Zezé, vamos ver se eu... Aguardando, eu pedi a solicitação, vamos ver se deu certo agora. Acho que vai entrar. Olá, bem? Zezé? Tudo bom? Ô, Zezé, deu certo! Que Deu, alegria! deu certo. Se cair, eu vou entrar de novo. Não tem problema. Aqui a gente vai fazer conforme vai dando aqui para fazer. Primeiro, estava aqui falando de você, falando sobre as novas profissões e o quanto eu estou feliz de estar te entrevistando aqui. Porque na websérie Profissões de Futuro, que eu fiz 50 episódios, tinha uma profissão que eu não consegui contemplar, que era justamente o personal organizer. E eu já de olho nessa grande tendência, e aí agora, por causa do sétimo Congresso Internacional, tenho a oportunidade de, durante essa semana, entrevistar as principais profissionais do mercado para a gente entender aí quais são os desperdícios que ela consegue eliminar. Primeiro, Zezé, eu queria que você se apresentasse rapidinho, né, para o pessoal poder entender aí. E aí depois eu tenho uma pergunta bem complexa para te passar, viu? Quer Tá dizer, que bom. você já pode responder depois, né? Se você quiser fazer uma breve apresentaçãozinha tua, que eu posso falar que ela é uma foto organizer. E ela vai explicar melhor aí como é que ela conseguiu unir duas paixões numa profissão. Isso é inovação para mim. Vamos lá, Zezé. Bom, prazer em conhecê-las todas. Zé Zimmermann, dieta de formação, e eu tenho organização de fotografias há mais de 10 anos. Eu me descobri nesta profissão nova, né, após o nascimento dos meus filhos, de gêmeos. Então, vocês imaginam que não é para poucos, né? A gente ter filhos assim e numa carreira onde a gente tem que trabalhar 12 horas por dia. Então, assim, é opção mesmo. Ter que ficar com os filhos e não poder mais trabalhar. E aí a fotografia sempre foi algo que eu sempre fui apaixonada. E como a organização na área da arquitetura, principalmente na área que eu estava, que era uma área de projetos de grande porte, você tem que ter uma organização muito detalhada de tudo. Porque imagina, eu trabalhava com 5 projetos de edifícios, não era casa, edifícios, Uau. o tempo. Então, a chance de eu trocar alguma coisa era muito grande. Se você não é uma pessoa organizada, a multiplicação do erro é pelas lajes. Então, você pode multiplicar o erro em 23 apartamentos e assim vai. Então, é algo que você tem que tomar muito cuidado. Então, eu sempre fui muito organizada, porque precisava ser. A metodologia do trabalho que eu executava era assim. E a minha vida não era diferente. Você adquire o hábito, né? A organização é algo que tem dentro de cada pessoa, cada um tem o seu tipo de organização, não diz aquele ditado, eu me encontro na minha bagunça. Então, na sua bagunça organizada, você se encontra, o outro nem tanto. Mas cada um tem o seu processo de organização. E num projeto de arquitetura, a gente tem que ter o nosso. Então, é assim que a Zezé surgiu há 10 anos, né? Vai fazer 11 agora que a Zezé surgiu, Zezé Photo Organizer. E aí eu me descobri fazendo organização para mim, depois para os amigos, depois para amigo de amigos, e aí a profissão surgiu. Surgiu assim, sem pretensão, com muito amor. Ah, Zezé, mas deixa eu perguntar. A organização, ela já estava dentro de você? Assim, Sim. desde que você era pequena, você já tinha isso? Por que que eu estou falando, né? Eu trabalho com um público que nesse momento está se descobrindo e pensando o que que eu vou estudar, qual é a carreira. Atualmente eu coordeno 5 projetos sociais de formação de jovens para o mundo do trabalho, né? Então eles sempre têm esta questão, essa pergunta, né? Ai,
para que eu sirvo, qual será o meu talento? Então, esse início, ele é muito importante, porque eles começam a se descobrir, e aí essa pergunta sempre vem. É, isso já estava dentro de você, essa coisa de gostar, de se organizar, de sentir bem? Conta pra gente um pouquinho. Esse processo de organização, eu acho que já estava dentro de mim, né? Porque até o processo de você fazer arquitetura, você faz um planejamento, né? O que é um arquiteto, não é? Eu brinco que é um interpretador de sonhos, não é verdade? Porque Que assim, lindo! você contrata um arquiteto para ele sonhar junto com você, não é? Quem vai morar naquela casa? É você ou é ele? É você. Então você não comprou uma roupa. Você está comprando um projeto que, na verdade, é o reflexo do seu sonho. Então, o arquiteto, ele interpreta o seu sonho. O bom arquiteto, para mim, é aquele que alia a prática, a execução e a interpretação, porque o seu cliente vai te dar o suporte necessário. Então, para um jovem que está começando a carreira agora, que está pensando no que vai fazer, no que vai ser no futuro, eu digo o seguinte: interprete seus sonhos, tenha piedade de você, não seja tão rigoroso, porque a vida ela é um constante aprendizado. E assim, você não entrou numa faculdade, você está correntado nela. Então, entre numa faculdade, tente interpretar se aquilo está de encontro ao que você sonha. Se não, mude, faça vestibular de novo, busque outra faculdade, seja feliz, porque você sendo feliz naquilo que você vai trabalhar, é bem mais fácil de você conseguir alcançar os seus sonhos. A organização faz parte de tudo na vida de uma pessoa. Para você estudar, você precisa se organizar. Você vai prestar vestibular? Você não tem uma metodologia para fazer? Que livros que você tem que ler? Que matérias você tem que atacar? Que tipo de perguntas que não é uma organização? Então, inicie o seu processo de organização desde cedo. Só que algumas pessoas, elas acabam sendo mais, vamos dizer, predispostas a organizar determinados tipos de coisas. Tem pessoas que têm a organização de uma casa na palma da mão. Ela já entra numa casa e ela fala assim, tipo uma diarista. Ela chega e ela fala assim, eu vou entrar, eu vou iniciar pela cozinha, depois eu vou para o banheiro, depois eu vou não sei o quê, depois eu venho. Não é assim? Então, você também. Eu duvido que você, como dona de casa, ou você, como empresária, não tenha uma organização de tarefas na sua cabeça a cumprir. Todo mundo tem. Então, o profissional que trabalha com organização e produtividade, muitas vezes ele já passou por outras carreiras. Então, o que acontece? Ele traz daquela carreira que ele executou durante anos um conhecimento, uma bagagem para essa nova profissão. Então, muitos organizadores de casas, de escritórios, de fotografias, são advogados, são dentistas, são médicos. Eles têm uma bagagem de organização daquela vida passada, daquela vida de trabalho passada. Então, eu acho que isso é que é interessante, você não menosprezar a sua bagagem, a sua vida, não é? E não esmorecer em relação ao que você pode alcançar, porque nada é definitivo na nossa vida, tudo é mutante, não é? Então, assim, cada dia você respira e é diferente, não é? Então, assim, por mais que Ah, a rotina seja igual, a vida é diferente. Então, seja carinhoso com você mesmo, não seja tão bravo assim. Eu preciso de ah, uma profissão e eu vou morrer com ela. Não, não vai morrer com ela, não. A gente já está num tempo onde a gente pode voltar atrás. Zezé, que delícia que você falou. Na verdade, o que você disse é libertador, porque eles sofrem, muitos jovens sofrem
nessa escolha, achando que é uma escolha, e aos 16, aos 17 anos é uma escolha difícil mesmo, eles não sabem nada e já Sim. acham que precisam resolver a vida, uma pressão da sociedade, né? E também aquelas pessoas que estão fazendo um plano B, uma segunda carreira. Então, por exemplo, eu trabalhei 10, 15 anos numa profissão, 20 anos, e de repente agora eu me vejo sem trabalho. E aí eu preciso reinventar minha carreira, que eu acho que é muito o que eu apresentei aí no Profissões de Futuro. Vários profissionais que se reinventaram na carreira e que estão inspirando inúmeras outras pessoas que estavam se vendo numa situação de desamparo e de repente perceberam, opa, quer dizer que eu tenho uma luz no fim do túnel, né? Então, essa websérie, ela tem muito esse objetivo, né? De descortinar novas possibilidades e poder inspirar tanto os jovens quanto as pessoas que neste momento estão pensando que eu preciso me reinventar, ou já que eu perdi o trabalho, né? Já que agora, então agora eu vou fazer o que eu gosto. Agora eu queria saber a relação, como é que foi o link entre a organização e fotografia? Então, a fotografia surgiu na minha vida há muitos anos atrás, né? Eu não sou mais um brotinho, apesar de ter assim o jeitinho de um broto, mas eu já tô assim uma flor jovem, uma jovem adulto, né? Então é o seguinte, já tenho 50 anos, então a fotografia ela surgiu na época que eu fazia faculdade. Eu já gostava muito de fotografar, então eu fiz curso na Focus, né? E aí eu tive todo um treinamento de como você fotografar, eu fui até o final, tudo, mas nunca trabalhei na área, sempre amei arquitetura. Então, o que que aconteceu? Quando os meus filhos nasceram, eu brinco que existe é como se fosse um chip, né? E aí ele é ativado ao nascimento de um filho, né? A gente se torna uma paparazzi, não é? Então, imagina com gêmeos, né? Então, o meu marido até tira sarro, que ele fala assim, as crianças vão ter complexo de tantas fotos que eles têm, eles não vão conseguir enxergar tantas. E era assim, tirando fotos. Como eu tinha todo o conhecimento de organização de escritório para poder organizar os meus projetos, eu passei a organizar as fotos como organizava os projetos, por pastas específicas, subpastas, datas, toda a linha que eu utilizava no escritório. E aí foi isso que eu falei para vocês. Eu fui fazendo isso para mim, para eu me organizar, porque eu já era assim, né? Eu brinco que a gente, no escritório onde eu trabalhei, quando a primeira entrevista que eu fiz, que eu passei e tal, né? Eu sempre fui muito tranquila e muito assim, sabe, na boa, assim, de tipo, se foi, foi, se não foi, também não tem problema, a gente tenta outra coisa. E aí não é que foi, e eu entrei nesse escritório grande, e aí no dia seguinte eles falaram, então amanhã você pode vir. Eu fui, eles me deram uma pasta, juro, era assim, ó. Falaram, pode levar para casa e estudar. Quando você voltar, precisa estar com tudo isso. Era a ISO do escritório inteira para eu decorar todas as regras, todas as nomenclaturas, todas as formas que tinham de organizar, aonde estava cada coisa. Cara, eu chorei. Falei, o que que eu fui fazer? Para que que eu fui entrar nesse escritório? Eu era feliz e não sabia. Mas é isso. Então, e no fim eu acabei virando Charlie Chaplin. Saía na rua apertando parafuso, sabe? Enfim, a organização entrou dentro de mim, já era muito organizada, fiquei pior, né? Ou melhor, depende da tua ótica. E a organização de fotografia foi vindo nessa sequência. Da Zezé, que já era organizada, que já era treinada nesse tipo de metodologia, que se chama método Asbeia, né? E aí a gente levou essa organização para a casa de outras pessoas. Eu comecei a fazer para amigos, depois para amigos de amigos, e no fim acabou virando uma profissão. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, porque é algo que eu gosto de fazer, organizar tanto fotografias em papel quanto fotografias digitais. E eu não sou uma pessoa egoísta, não. Eu não vou levar para o túmulo tudo que eu aprendi nesses 11 anos de trilha. Então, eu comecei a fazer os cursos de profissionalização
para que outras pessoas possam fazer como eu, ou para si, né? Às vezes você fala assim, às vezes eu quero aprender a organizar porque eu preciso organizar para mim. Ótimo. Ou para se reinventar, porque essa profissão é algo que você pode fazer nas suas horas vagas, o seu escritório é a sua casa, a sua área de trabalho pode ser sua casa. Eu trabalhei anos na minha casa. E aí depois eu montei meu escritório. Mas é uma profissão que dá para você fazer isso. Você vai viajar? Leva o seu netbook, você está trabalhando de lá. Agora, nesse momento online, eu estou com vários álbuns que eu estou fazendo para clientes, que agora estão em casa e falaram, puxa, eu não tenho álbum de fotografia. Às vezes você prepara para mim, preparo. Então eu estou agora organizando o ano letivo de uma criança de 2016 até 2020. Então eu falo que é um álbum de memórias, né? Memórias escolares. E é assim, é uma coisa muito gostosa para se fazer. E esse curso que eu comecei a fazer foi nisso, que eu me sentia muito sozinha. Eu falava, gente, mas ninguém faz o que eu faço, por quê? Precisa arranjar amigas. Então, assim, cada um que é meu amigo que está. É, eu entendo o que você fala, porque eu sou uma caçadora de desperdícios. Então, Então, eu tenho um chip que enxerga desperdício em tudo. E aí, eu dou palestras, dou workshops, dou consultoria, né? Então, as empresas me chamam, falam assim, vem aqui me ajudar a achar os desperdícios, caçadora de desperdício. Eu vou lá. Só que, assim, é muito solitário. E, de repente, eu falo assim, gente, primeiro que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Segundo, assim, eu como você, nós criamos uma metodologia, porque de tanto fazer isso, a gente se especializa. Porque existe um dom, sem dúvida nenhuma, mas à medida que a gente vai praticando e estudando mais, né, porque a gente vai adorando aquilo e vai estudando outras linguagens, outras metodologias e vai aprendendo e vai ficando cada vez mais especializado dentro disso, já sabe os caminhos, né? Bate o olho, você já bate o olho, já imagina, eu já chego no lugar também, eu bato o olho, eu já consigo identificar quantos por cento aquela empresa ou aquela organização está desperdiçando disso. Aí você fala assim, gente, mas sozinho, será que mais pessoas não gostariam de aprender? Porque é mais fácil, e vamos falar que é mais sustentável, né? Quando eu falo de desperdício, e eu acho que organização é um dos princípios para eliminar desperdício. Quando você chega num lugar sujo e desorganizado, não precisa nem fazer muita conta, de falar, aqui tem desperdício. A pessoa não se dá conta, mas tem desperdício. E quando eu falo na formação de novos profissionais, uma das coisas primordiais é ser organizado. Porque se eu estou ali, pronto para trabalhar, tenho uma formação, eu tenho um conhecimento técnico, e se eu tiver organização, eu já ganho muitos pontos, não ganho? O que você acha, Zezé? com certeza. Porque é como arquiteto, né? Eu quando entro num lugar, não é por mal. A gente é treinado, são 5 anos de treinamento na faculdade, depois na vida profissional. Então você entra num lugar, eu já começo a fazer o levantamento do projeto. Nossa, eu tô vendo uma infiltração ali. Esse problema a gente podia solucionar assim, assim, assim. Aí eu preciso dar uma olhada lá do lado de fora. Então aí você fala, gente, não é por mal, não é que você tipo tá pondo reparo na casa dos outros, como dizia minha avó. É porque você foi treinada para isso. E organização é a mesma coisa. Você olha e você fala assim, puxa, essa quantidade de álbuns que essa pessoa tem, se ela fizesse uma organização em caixa, ela desocuparia metade desse armário. Aí você olha, então assim, você tem que pegar, é um processo de convencimento até do seu cliente do quanto aquilo poderia ser feito. Por exemplo, no computador. Hoje existem programas de computador que você baixa e ele faz uma limpeza e ele identifica fotos duplicadas, fotos. Eu brinco que são as irmãs, as primas e as parentes distantes.
Então, ele identifica de uma forma com que você Ele já pode. tem o reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial e reconhecimento assim, tamanho de arquivo, mesma data ou mesma quantidade de pixels, ele faz uma triagem naquilo e aí dessa forma você diminui o tamanho do seu armazenamento dentro de um equipamento, facilitando o quê? Esse equipamento dura mais, não é? Ele está melhor, ele tem mais espaço, então ele vai durar mais a você. Então, é assim, olha só que bacana. E é algo que você pode fazer. Então, isso também, a gente, na hora da gente organizar os arquivos dos clientes, a primeira coisa que a gente faz é essa limpeza. Faz essa limpeza, faz esse rearmazenamento de uma forma mais lógica. Então, o que que acontece? Isso tudo é muito bacana, porque o cliente, ele acaba enxergando o quanto a organização fez bem a vida dele nesse processo. Que é isso que eu ia te perguntar, o benefício, né? Então, a gente está falando de um serviço, né? Quando você descobre um talento que você tem, e descobre o talento misturado com coisas que você já estudou, com a bagagem que você tem. Aí você fala assim, vou colocar isso a serviço do mundo. Aí você começa a oferecer isso para o mundo. Qual é o benefício de quem te contrata, de quem você faz essa organização de fotos? Me conta aí. Olha, eu acho que assim, são vários projetos que eu posso fazer na casa de uma pessoa, ou prestando serviços para ela, não na casa dela. Então, eu vou te falar assim de alguns projetos e os benefícios, né? E o quanto esse retorno é gratificante. Olha só que bonitinho. Toda mãe tem um problema, o armazenamento dos trabalhos escolares dos seus filhos. Você coloca um filho na escola e aí a cada 6 meses a escola te manda uma pasta que são os trabalhos artísticos dessa criança. E tem pais que assim, que jogam fora depois de um tempo, mas tem pais que ficam com dor no coração que falam: "Puxa, olha, é uma obra de arte. Meu filho parece um Picasso aqui, veja bem". E aí guarda. Só que assim, esses trabalhos são para a coordenação motora da criança, para o desenvolvimento pedagógico dela. Então são algo que assim tem um valor afetivo, mas teve um porquê de existir. Sim. Então, quando eu levo, e isso daí vai sendo armazenado. Então, você imagina minha situação com gêmeos. Eu fui colocando no maleiro duas pastas, duas pastas, duas pastas. Chegou uma hora que eu desocupei 3 maleiros. Falei, não, cara, que isso? Tem que ter um jeito de resolver essa situação. Então, qual é o jeito que a mamãe Zezé fez e que a mamãe Zezé faz para as outras mamães? Tirei foto de todos os trabalhos, todos, todos. Independente, porque a Raquel é assim, a Raquel é minimalista. Então, a Raquel ela faz um risco, tá ótimo. Já fiz, cumpri a função. Já o Miguel, ele enche inteiro, entendeu? Então, assim, mesmo o risco da Raquel, para no futuro ela falar, mãe, eu só fiz um risco numa folha de cartolina. Fez só um risco. Minimalista é assim. Então, o que que acontece? Eu fotografo tudo e monto um fotolivro. Então, os meus filhos têm a memória escolar, todas as pastas que eles já receberam estão por ano e estão todas fotografadas. Então, assim, eles, depois que eu fotografei, eu dei um beijo na pasta, agradeci muito o trabalho, joguei no lixo. Fiquei com alguns que eu achava que realmente ficaram um Picasso, mas o restante, que era um pré, né? Eu achei melhor jogar fora, até porque tinha muita colagem de folhas. Tal. Então, olha só, quando eu faço esse trabalho para uma mãe, ela olha para mim, ela não sabe nem como me agradecer. Por quê? Eu desocupei um espaço numa casa que hoje, cada dia está menor. Cada dia a gente mora num espaço físico menor. Agora, com a quarentena, as coisas estão mudando um pouquinho na área da arquitetura. Já está começando a haver uma releitura dos projetos de arquitetura por conta dessa necessidade das pessoas viram
que existe numa casa. Porque antes, quando eu projetava, a gente pensava casa é dormitório. É, Tá? Então é assim, o espaço é mínimo para você dormir, não para você receber, nem para você ficar. É só para você dormir. E hoje as pessoas estão confinadas nesse dormitório, estão sentindo necessidade diárias. Então você imagina, numa casa dormitório, um maleiro com trabalhos escolares é um desperdício de espaço e gera um problema gravíssimo de armazenamento. Então você não pode se dar o luxo disso. Então você substitui um maleiro por um fotolivro. Olha que lindo! E ainda deixa na mesinha para todo mundo ver o seu Picasso ali. Então é isso. É esse trabalho enriquecedor para essa mãe. A organização de fotos impressas, muitas vezes a gente substitui os álbuns por caixas, onde a gente organiza como se fosse um fichário. Lembra aqueles arquivos que a gente tinha metálico? É quase um arquivo metálico, só que numa caixa. E isso faz com que você ganhe espaço também num apartamento tão pequeno. Você armazena corretamente as fotos e você ganha espaço para o seu cliente. Ele permanece com o arquivo, mas ele ganhou um espaço físico importante para ele. Na organização das fotos digitais, na organização, você já diminui a sujeira dentro do computador, como eu te falei. ganha memória, né? Vai memória. E isso é algo que é muito gratificante para aquela pessoa, porque ela achava, nossa, meu computador está começando a travar, e ele para de travar, ele é limpo, ele é organizado. É uma outra vida que ela vai ter, além dela conseguir encontrar as fotos de uma forma mais tranquila. Então, isso tudo é um benefício que o meu trabalho traz de gratificante para mim e para a pessoa que está recebendo. Para mim, porque eu sou como eu disse, eu sou o instrumento dessa pessoa. Eu não sou a organização dela. Eu sou apenas um instrumento do sonho dela. Eu estou ali para realizar o sonho dela. Um sonho que às vezes ela nem sabia que ela tinha. Mas que na hora que ela realiza, ela fala, puxa, como eu vivi tanto tempo sem ter feito isso. E quando a gente organiza as fotos, os registros, a gente está eternizando a nossa história, né? Preservando a história não só para a gente, para as próximas gerações. Isso, porque imagino que as pessoas que queiram fazer o curso com você para aprender, eu quero aprender a organizar as minhas fotos, que é o que você está ensinando também nos seus cursos. E aí eu imagino que é uma forma dela revisitar a vida dela toda e da família dela, e através daquelas fotos é autoconhecimento, uma série de coisas que acontece também a partir desse exercício e dessa atividade, né? É que é algo que, assim, na nossa cultura no Brasil, a gente não tem, nem nas escolas, a gente não tem esse resgate da história da família, né? Porque se você for ver, assim, entre os judeus, você vê que na escola, tem um determinado momento na escola que é estudada a questão a sua origem. Quem Árvore são genealógica. a árvore genealógica. Em outros países, como os Estados Unidos, isso já é estudado também na escola. Tem muitas pessoas que nos Estados Unidos têm até, inclusive, que é um hobby você fazer o levantamento da história da família. Então, isso tudo é enraizado dentro de você desde pequeno. Aqui no Brasil, isso é algo que está sendo feito, está sendo evoluído. Mas eu brinco Olha, que é algo que você vai aos poucos se deparando com essa necessidade. Porque quando você é jovem, tudo é o imediato, não é? É o prazer imediato, é a necessidade imediata, é que nem o WhatsApp, né? A pessoa acha que você já está plugada ali 24 horas por dia. Ela te manda uma mensagem, ela quer a resposta naquele momento. Passou 10 minutos, ela acha que é isso? Que absurdo que não responde. 10 minutos. Então, é o imediato.
Aí, quando você fica um pouco mais madura, você começa a viver o presente. E aí, quando você fica mais madura um pouquinho, que eu falo que é depois que nasce seu filho, geralmente é onde vira a chave, que você passa a viver o futuro. E o futuro é deixar um legado do passado, porque isso faz parte da história daquela pessoa. Ficou um pouquinho. Ó, estão perguntando como tem os cursos. Ah, aí, voltou. Ai, voltei, mas eu acho que eu vou cair daqui a pouco. Eu já estou ligando o outro celular aqui, que eu já ativei, para a gente poder falar no outro que a bateria desse está acabando. Ah, então eu achei, e a gente falando sobre o resgate dessa história, e eu acho isso muito importante. Quando eu faço trabalho com os jovens e eles se sentem muitas vezes perdidos, e aí eu falo, vamos perguntar, né? Vamos fazer um resgate da história, né? Dos tipos de trabalho e as profissões que vieram antes de você, por que que foi fazer isso, e tal, e tal, e tal. E aí começam a se, quando eles vão investigar, e aí eles começam a se reconhecer e perceber neles traços que já tinham nos antepassados deles. Ah, teve lá de comerciante, aí eu tenho né? Só que agora ele começa, e por isso a importância de apresentar novas profissões, porque quando a gente fala que nós estamos envelhecendo, ganhamos 30 anos a mais, as pessoas se aposentam, elas têm mais 30 anos de vida. O que que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí, poder resgatar a sua história e pensar no seu legado já é uma atividade, já é um começo ali, né? Para poder se reestruturar e ter a sua terceira profissão a partir dali, né? E poder pensar também. Eu acho que é uma coisa assim muito interessante, que é um movimento que a gente tem feito agora, né? De contar história através dos livros, né? Então, porque a pessoa fala, eu tinha um sonho de escrever um livro, mas às vezes a pessoa, para escrever o livro, ela precisa começar pela organização das fotos, porque é Isso, ali que começa a história dela, não é? e é um resgate que é importante você interpretar como algo que faz parte de você, de quem você é. A história da sua família, como ela veio, como ela chegou no Brasil, como ela está, como é a história da família do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira. Isso tudo é um legado que você vai deixar para a próxima geração. É contar esse desenrolar dessa história, né? A gente não brinca, às vezes você olha seu filho e você fala assim, gente, mas é o jeito do meu pai? Não é possível. É, Aí você fala, caramba, como pode? Não é meu filho, é filho do meu pai? Como assim? É meu irmão também? Porque é igualzinho. Então, se ele tem tantos traços daquele avô, não é importante que esse filho saiba quem é aquele avô? Qual é a história desse avô? Ele veio da onde? Ele chegou aqui em São Paulo como? Ele caiu de paraquedas, ele já nasceu aqui, ele veio de trem, veio... Sabe? A história que ele viveu, isso não faz parte da história de quem ele é? Então, isso que é tão bacana. Olha, eu fiz um álbum, eu vou contar um caos aí para vocês. Pode ser que eu caia e eu volto, tá, gente? Não fica com medo, não, eu volto. Tem um caos que é assim, eu fiz um fotolivro para uma senhora, ela me procurou, quase 90 anos. E aí ela virou para mim e falou assim, ai, Zezé, meu filho vai fazer 50 anos. E ele é muito triste comigo, que é meu filho caçula, porque ele não tem álbum. Eu não tenho álbum? É, no tempo quando ele era criança, a gente só tirava foto e fazia slides, que a gente gostava de colocar no telão e apresentar. Então eu tenho slides. O que a gente fez? A gente digitalizou todo esse acervo e aí criou o fotolivro. Na festa de aniversário dele, ela levou o presente. Eles me ligaram na festa, ele chorando, o aniversariante, a mãe chorando, o pai chorando, até o irmão chorando,
porque ele nunca imaginou que ele fosse, com 50 anos, ter um álbum de quando ele era criança. A gente fez uma retrospectiva da história dele toda, um álbum super bonito. Então, é um resgate de uma vida, sabe? Ver primos, ver ele pequenininho. É um resgate. Então, assim, para mim, eu quase falei, minha senhora, passa o número da conta que eu vou devolver o dinheiro, porque, pelo amor de Deus, já ganhei muito com isso. Porque realmente não tem preço. Não tem preço. Você falou tudo, é resgatar a história. Inclusive na websérie Profissões do Futuro, os nomes nunca são nomes comuns, são sempre nomes inspiradores. E aí eu acho que o seu seria resgatadora de memórias, sabe? Ser a profissão de futuro, resgatadora de memórias. E é uma profissão de futuro mesmo. Porque eu É, acho que os jovens, principalmente, que têm toda uma facilidade com tecnologia, de poder se especializar em ser resgatadores de memória e ajudar a recontar e reconstruir e recontar as histórias dos seniors agora, para que isso se eternize, né? A gente se desmaterialize, né? Um dos cursos que eu tenho feito também para ajudar como se desmaterializar. Porque eu falo, gente, a gente agora tem tecnologia e a gente precisa se desmaterializar. E é isso, né? Quando você abriu para os cursos online, você está se desmaterializando, né, Zezé? com Porque senão certeza. você ficava muito limitada. Ah, só o pessoal de São Paulo aqui, né? Que Viajar. podia, da capital, e agora tem gente do Brasil todo e de outras partes do mundo podendo ter acesso a você. Eu dei curso para 2 pessoas do Peru, dei curso para uma moça na Argentina, foi muito bacana. E é muito gratificante isso, é muito gostoso, sabe? Mas eu vou te dizer, eu faria tudo de novo para continuar dando os meus cursos presenciais. Eu sempre fui nos estados, eu sempre adorei, sabe? Eu sou bem organizada nas minhas malas, então uma mochila é o suficiente para eu ir passar 3 dias. Vou, volto, feliz e contente. Adora viajar, né? Adoro viajar e adoro abraço. Então, para mim, ir num lugar, dar um curso, ter contato com aquelas pessoas, sabe? É, 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 é um pagamento que não tem valor. Não tem valor. Então, assim, isso eu sinto muita falta. Mas já que eu não posso fazer isso, eu faço então agora online, mas presencial. É assim, eu tô lá junto Com interação. com interação, porque é importante você estar junto na hora, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida de várias. Às vezes a pessoa não fala a dúvida dela, mas a vizinha fala. E aí você consegue ali conversar, expor, explicar, mesmo você parando o roteiro de aula. Por isso que eu não gosto muito daqueles cursos gravados, porque essa parte de interação, às vezes é tão enriquecedora para mim quanto para eles. Então, eu acho que por isso que eu continuo dando os meus cursos assim, eu presencialmente. Então, é um curso que eu escolhi o horário das 7h30 às 9h30, quer dizer, um horário que quem é mãe já deu janta, né? E quem está trabalhando já chegou. Então, é um horário que mais ou menos tem dado certo e não fica tão difícil. E tem sido bacana essa interação. Essa interação é necessária. E eu faço, depois do curso, eu faço um grupo de WhatsApp, porque eu acho que é importante você ter amigos e você conversar sobre o que você está fazendo e tirar a dúvida entre os iguais. Então, Sim. isso é muito enriquecedor. Eu acho que assim, quem cresce feliz é aquele que cresce segurando a mão do próximo. Então, se você quer crescer, segure a mão de alguém. A caminhada é mais gostosa, faz bem ao coração. Se você está começando a sua carreira, segura na mão de quem também ainda está pensando nela. E vem junto. É uma Ah, corrente do bem, faz bem. Você não tem noção quanto eu aprendo com as minhas alunas.
Às vezes elas falam, ah, eu atendi um cliente e ele falou tal coisa. Eu, nossa, olha, nunca aconteceu isso comigo. Então eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e é assim que é gostoso, é uma segurando na mão da outra ali, sabe? Não precisa ter esse medo. É muito, muito bom. Faz bem para a alma. Então, o que eu falo para as pessoas que estão iniciando, como você falou, esses jovens, é que assim, não enxergue no seu parceiro um concorrente. Enxergue no seu parceiro um aliado, sabe? Isso vai te levar longe, porque hoje você está, às vezes, num grau acima, amanhã ele está num grau acima. Se ele é seu aliado, ele vai estar sempre torcendo por você, tal. Então é isso que é bacana de você enxergar que existe possibilidade de você ter parceiros, sim. Existe gente que vai desejar seu mal. Ih, minha filha, fica tranquila. Isso daí. Eu lembro quando eu fui prestar vestibular, eu sempre fui muito boa em desenho, sempre fui muito boa em, em habilidades gráficas. E para arquitetura, você tinha uma prova de desenho específico. E aí, como eu sempre fui muito boa, o meu professor, ele me usava como exemplo, eu odiava aquilo. E eu, eu sabia muitas técnicas de desenho, então eu passava de mesa em mesa tentando ensinar como apontar o lápis corretamente para fazer os efeitos, como fazer os efeitos, tal, para ajudar os meus amigos. E na véspera do vestibular teve um rapaz que virou para mim e falou assim, eu ia prestar vestibular na USP. Ele falou assim: tomara que você quebre a mão essa noite. Eu olhei para a cara dele e falei: meu amor, você precisa tanto ficar na USP? Não se preocupa. Se Deus quiser, eu entro no Mackenzie. Você vai ser muito feliz lá na USP. Eu não preciso disso. E eu desejo toda a sorte do mundo para você. Não é que eu entrei no Mackenzie mesmo? Eu nem sei mais dele. Mas tomara que ele tenha entrado na USP. Mas não precisa quebrar minhas mãos. Eu seguro a sua. Entendeu? Não precisa. Então, não deseje isso para o próximo. Falou. Desejo que você tenha toda a sorte do mundo. Isso vai refletir para você. Isso faz bem. Então não faz isso não. E você está começando a sua carreira, pense assim. Vou segurar na mão do meu companheiro e vou seguir em frente. A luta é mais gostosa sempre junto, né? Com Por isso, certeza. Zezé, você é uma das palestrantes do congresso, né, que vai acontecer agora, do POB. na verdade, ainda voltou. Eu, Será que tá caindo? não, acho que tá acabando. Quando acabar, eu tô com outro aqui, a gente entra no outro tranquilo. O que acontece é o seguinte: eu sou presidente da Associação de Personal Organizer. Como eu falei para vocês, eu gosto de segurar na mão dos outros para subir junto. Então, eu estou segurando na mão dos amigos que são personagens organizers e que, junto comigo, estão lutando para uma carreira de sucesso, para ter assim, um reconhecimento, uma boa formação, benefícios, tudo que a gente merece nessa profissão. Então, dentro do congresso, eu não vou estar como a Zezé Zimmermann. A Zezé Zimmermann, ela não estará lá, a foto organizer. Quem vai estar lá é a presidente da associação. Aí, Uau! aí eu sim, eu vou estar, vou dar uma palavrinha com vocês. Na verdade, eu não vou estar ao vivo, é É uma online, é tudo online, né? e foi gravado, então é uma pequena apresentação da associação para vocês. Então, sim, eu vou estar lá, mas aí vocês vão ver meu rosto, mas eu vou estar de outra roupa, né? Eu vou estar com a roupa da presidente, né? A humilde presidente, a serva de todos os personagens organizers, de todos os associados, né? Eu sou uma pessoa que não visto toga, não. Eu visto minha roupinha humilde, minha sandalinha de dedo e tá tudo bem, né? Coisa importante, né? Eu acho que essa questão da profissionalização.
que eu também falo muito para os jovens, né? Seja lá o que você vai escolher fazer, né? Vai experimentar fazer, para a gente não desperdiçar, né? A gente tem que dar o nosso melhor. E quando a gente começa a gostar, a gente quer aprender mais. Então, você precisa conviver com os melhores. Quando eu tenho a oportunidade desse 7º Congresso Internacional, é a oportunidade que a gente tem de estar com os melhores, as melhores práticas, os melhores profissionais, o que está acontecendo. E aí a gente vai se abastecer disso para poder, né, durante esse próximo ano aí, melhorar as técnicas, fazer, porque não é porque fez um curso que aprendeu a fazer, isso aí está em constante evolução, está tudo mudando, né? Então, quanto é importante investir na profissionalização? Isso aí precisa estar atento às tendências. Eu falo para todos, gente, não tem almoço grátis. Se você quer ser o melhor, você precisa investir em conhecimento de qualidade, né? Que coisa bacana você tá como presidente dessa associação que tem justamente esse objetivo, né? Fortalecer. Isso, fortalecer e fazer com que realmente a gente cresça junto. Então, tudo isso que eu falei para vocês, que a Zezé prega, a Zezé continua trabalhando lá na associação desse jeito também. É segurando na mão de todo mundo, é tentando trabalhar junto para a gente crescer cada dia mais. Que a gente consiga, né, todos os benefícios de um profissional. Porque hoje a nossa profissão não é regulamentada, não é uma profissão onde a gente, por exemplo, a gente não tem um KNAI próprio. Então, se você for abrir uma microempresa, você não tem um código específico dessa microempresa. Então, por isso que é tão importante você estar com uma associação, estar dando força para uma associação, porque só uma associação pode pleitear. A gente fez essa solicitação em agosto do ano passado, só que está na Receita Federal lá em Brasília. Então, minha amiga, é só com muita vela, com muita reza, porque Brasília entrou lá dentro, é só rezando. A semana passada eu pedi uma amiga minha, né, que aí a gente vai pedindo favor para todo mundo, né? Aí uma amiga minha falou: "Não, eu tenho um tio que é auditor lá". Eu falei: "Minha filha, me ajuda aí. Vou mandar o número do nosso processo. Pede para o seu tio dar uma olhadinha, só assim, de relance, sabe? Vê só onde ele está, em que pilha que ele mora, se ele vai sair dessa pilha ano que vem, se vai sair dessa pilha, né?" Aí ela, ai, Zezé, vou tentar, então ver, passei todos os dados. Então é isso, é assim que funciona, mas só uma associação pode fazer isso. E na associação, a gente está buscando esse reconhecimento, está buscando o KNAI, está entrando com o pedido do código, a gente entrou com o pedido do código CBO, que é o Código de Ocupações Brasileiras, para que a gente também entre até no reconhecimento a nível nacional em relação à nossa profissão. Então é assim, é aos pouquinhos. Então, às vezes tem gente que acha que a gente não está fazendo nada pela profissão, mas é que assim, quando entra nesses órgãos, a gente tem que ter paciência. A gente não tem o que fazer, não dá para contratar um advogado para resolver o caso. O máximo que a gente pode fazer é contar com os amigos, que tem algum amigo lá dentro para perguntar que pilha que o nosso está, porque é o máximo, né? Não consigo, né? Se eu conseguisse, eu ia até Brasília. Eu tenho primo, tudo, fico na casa dos primos, vou para lá e dou um jeito. Mas eu acho que assim, os jovens que estão ingressando, em que carreira que eles quiserem, é importante reconhecer as entidades que fortalecem a carreira onde você está. Eu sou arquiteta, eu continuo pagando o CREA, né? No caso, hoje não é mais CREA, é o CAL, né? Que é a Associação de Arquitetura de Arquitetos e Urbanistas, tá? De São Paulo. Eu continuo pagando e eu acredito na minha associação, né? Então, eu acho que é importante você se envolver com a sua associação, não só criticar, mas ir ajudar e perguntar: escuta, e aí, vocês estão precisando de algum apoio? Mandar mensagem, tem reunião, às vezes se você puder, vá. Se envolva também. É importante que os jovens entendam
que a gente está num momento no mundo que a gente não pode ser espectador, a gente tem que ser ativo. Ficar de casa assistindo o jornal, criticando, não vai resolver. A gente tem que ir lá fazer o nosso papel. Votar, reclamar para o seu candidato, para o seu. É isso, é a mesma coisa com uma associação. Vá até a sua associação, ajude a crescer, porque só desse jeito você consegue as coisas. Do sofá, a gente não vai conseguir muita coisa. Juro que eu já tentei, mas não funciona, viu? Eu sei que o povo é jovem, né? Mas assim, é importante lutar e acreditar. Acreditar que você faz parte. Eu brinco que quando eu saio para trabalhar, seja às vezes é arquiteta, às vezes é organizadora, eu falo assim: eu sou parte do problema ou eu sou a solução? Respiro fundo e falo: eu sou a solução, não sou parte do problema. Então é assim que esse jovem tem que entender. Ele tem que batalhar para ser a solução. Seja a solução. Aí você vai ser feliz. Não seja parte do problema. Muito ruim. E parte do problema é o sofá, tá? Sofá não é a Ai, Zezé, demais, adorei. E o que eu tô mais feliz é que essa live vai fazer parte da websérie Profissões de Futuro, ou seja, vai ficar gravado, registrado, e ele vai, a partir do próximo ano, eu já com 50, com essas lives, a gente tem como passar para os jovens do Brasil todo, de forma infinita. Olha que coisa maravilhosa isso, ou seja, a gente não perdeu isso aqui está eternizado, organizado. E eu acredito muito como uma profissão de futuro, sim, esse personal organizer, que tem diversos nichos, porque se tem uma coisa que tem muito no mundo de uma forma geral, desperdício, e um dos motivos é desorganização. Então, para a gente diminuir isso, a gente precisa de profissionais que eliminem esse desperdício. Ele já tem os mestres disso, já tem cursos, já tem as técnicas, né? E aí quando ele pensa, olha, isso é uma profissão? É uma profissão. Só que todo mundo tem que trabalhar para que ela seja regulamentada, para que ela seja reconhecida e para que tenham mais eventos como esse do Congresso, que vai ter agora do dia 17 ao 23, do 23 de outubro. Para quê? Para melhorar. Porque sem estudo, sem conhecimento, não tem como evoluir. As pessoas falam, gente, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa trabalhar para resolver problemas. É verdade ou não? É Que aí o que você verdade. falou da solução. A gente precisa pensar, vou usar minha inteligência, meu conhecimento para solucionar algum problema que tem no mundo. Aí sim eu vou ter valor. E aí o trabalho tem outro gosto, né? E aí tem um caminho simples ali, então, assim, organizar. Parece que é uma coisa simples, mas poucas pessoas sabem fazer isso. Então, se você for um que tiver isso, já é um Na verdade, diferencial. é assim, qualquer pessoa tem a sementinha da organização. Agora, você tem que entender em que parte da organização você faz parte e você fica feliz. Porque existem vários nichos, como você falou. Então, tem o nicho da organização de fotografias, tem o nicho da organização de uma casa, tem o nicho da organização da parte de escritórios, né? Tem o nicho da organização de enlutados, pessoas que perderam um ente querido, como lidar, das pessoas que têm um problema sério, que é um problema de verdade, doença mesmo, que é os acumuladores crônicos. Então você tem vários nichos, tem a pessoa que só organiza a parte de baby. Então você é como arquitetura. Quando você faz a faculdade, são 5 anos. Quando você se forma, você vai fazer a especialização. Eu vou ser paisagista, eu vou ser urbanista, eu vou ser decorador, arquitetura de interiores. Isso, vai acabar nosso tempo, Zezé. Eu quero agradecer aqui e convidar todo mundo para participar aqui do congresso, que vai acontecer do dia 17 ao dia 23.
entrar no site, tem desconto aí com cupom, tá bom? Agradecer mais uma vez e falar que vai estar tudo gravado aqui no IGTV e depois vai para o canal do YouTube. Muito obrigada! Eu agradeço muito e desejo muito sucesso a todos.